Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar dizer que eu votei favoravelmente à proposta da criação dos tribunais, embora nós tenhamos liberado a bancada, já que há divergências dentro da bancada. Mas a razão que eu estou vindo ao microfone não é essa. A razão que está me trazendo aqui para falar aos nossos companheiros é a matéria da revista Veja dessa semana, em que eu sou citado e eu tenho o dever de vir à casa não só esclarecer, como também denunciar. O que está acontecendo, senhor presidente, e quem tiver memória aqui viveu, há 2 anos atrás, no fim do ano de 2010, houveram umas matérias jornalísticas em que um determinado inquérito no Rio de Janeiro, havia uma pessoa que estava dentro do inquérito que havia tido uma ligação telefônica gravada no rádio Nextel com um suposto parlamentar que não havia identificação de quem era. Isso no fim de 2010. Eu prontamente, quando vi a matéria, me reconheci no lado do diálogo, vim a esse plenário no microfone, assumi que era eu, o parlamentar, que estava falando com a pessoa que estava sobre a interceptação telefônica alvo de um inquérito. Em função de eu ter assumido, o juiz de primeiro grau do Rio de Janeiro, o qual detinha o inquérito, remeteu para o Supremo Tribunal Federal, onde se constituiu num processo autônomo no inquérito 3056 sob a distribuição do ministro Celso de Mello, ou seja, no fim de 2010. Naquele momento, eu tirei a cópia integral, de capa a capa do referido inquérito, e o meu nome não era citado uma única vez. Agora voltamos ao fato em 2013. Vai lá, um repórter da Veja que me procurou, fazendo 2 perguntas por 2 minutos, sem me dizer o conteúdo da matéria e sem me dizer que existia um suposto relatório, publica um relatório como se existisse um relatório no inquérito, como se eu fosse investigado, um relatório clandestino, com uma investigação que, se tivesse sido feita, seria ilegal, porque a Polícia Civil não tem competência legal para investigar um parlamentar federal, um deputado federal, um senador da República e o chefe do próprio Ministério Público. E qual era a acusação? A acusação desse relatório é que o suposto chefe do Ministério Público teria supostamente vazado o conteúdo do inquérito para mim, da qual eu não faço parte, da qual não constava meu nome, e o que é pior, em 2010 tinha saído publicado o inquérito, e isso se tratava de 2009, e quando saiu a matéria em 2010, não citava o ocorrido em 2009. O que fiz eu imediatamente, quando tomei conhecimento da matéria, a qual, infelizmente, a revista Veja não me ouviu, e não tem uma aspa minha na matéria, basta prestar atenção e verificar. Eu simplesmente requisitei imediatamente ao governador do estado do Rio de Janeiro que determinasse uma apuração sobre se o relatório, da falsidade do relatório, se verdadeiro fosse, seria clandestino, porque eu tinha a cópia do inquérito e que ele deveria investigar e punir os policiais. Logo em seguida, tomei conhecimento que esse relatório foi feito com uma tentativa de extorsão. Um delegado de nome Maurício Demétrio Afonso Silva procurou empresários e pediu R$1.600.000 para não divulgar o inquérito, o relatório clandestino que teria sido feito por ele. Imediatamente, comuniquei esse fato ao chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já emitiu uma nota pública na segunda-feira, e na segunda-feira dizendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não reconhece o referido relatório como autêntico, e que determinou a Corregedoria de Polícia Civil que determinasse a autoria, se ele existisse, e a responsabilidade criminal dos seus autores. O Rio de Janeiro passa por um bom momento. Os maus policiais, grandes dele, já foram expulsos da corporação. A segurança pública do Rio de Janeiro passa por um momento de tranquilidade e basicamente está sendo muito bem comandada. Agora, isso não impede que ainda exista resquícios de maus policiais corruptos que façam investigações paralelas, tentando forjar relatórios para vendê-los, que foi o que aconteceu. Jamais um delegado de polícia do Rio de Janeiro poderia investigar um senador da República, como o senador Edson Lobão, citado na matéria, com foto colocado dele na matéria. Poderia investigar um chefe do Ministério Público a quem a gente tinha relações
mais do que cordiais. Eu não falei uma vez com esse chefe do Ministério Público, não. Falei várias vezes participamos de reuniões institucionais, me acompanhou ao Ministério sobre assuntos de interesse públicos, não interesses privados, como a própria sessão de comodato do prédio do Ministério Público que pertence à União para o Ministério Público do Rio de Janeiro, como autorização de cursos jurídicos para o Ministério Público do Rio de Janeiro, enfim, assuntos de natureza institucional. Agora, nós não podemos, nesse momento, só porque a gente alça uma posição de destaque de uma liderança, nos curvarmos a quem não tem competência para nos investigarmos, para poder criar relatórios para vendê-los no mercado, ou achar que nós vamos nos submeter a qualquer tipo de chantagem. Nós não podemos nos curvar a isso, senhor presidente. E essa denúncia que eu estou fazendo aqui, eu fiz por escrito à Polícia Civil do Rio de Janeiro, para que apure se é verdadeira ou não essa denúncia, que houve uma tentativa de chantagem, para que apure a veracidade do relatório, que ela já declarou que não é autêntico, porque a assinatura do delegado responsável foi falsificada e não foi reconhecida pela delegada de nome Valéria Aragão, numa matéria jornalística no jornal periódico do Rio de Janeiro, O Dia. Ou seja, é tudo forjado para querer colocar o nome de quem não tem nada a ver com nada na lama. Essa lama está com os maus policiais, não vai estar com a gente. E não nos dar o direito de sequer falar na matéria e constatar uma falsidade do relatório é uma covardia da revista Veja, que mostra o mau profissionalismo desse repórter que assinou essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.